Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina, eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Ó Senhor, permiti que permaneçamos protegidos dentro das vossas santas chagas, dentro daquela sarça ardente da qual foi tirada a vossa santa coroa de espinhos, e colocai-nos sob a força exorcística do vosso preciosíssimo sangue, do vosso santíssimo nome, da vossa sagrada face, da vossa santa cruz, e sob o manto protetor de Maria, a fim de que nenhum ataque do inimigo maligno nos possa atingir, nos prejudicar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, quero desejar uma boa noite para todos e, primeiramente, nós vamos tirar as dúvidas que já foram colocadas no grupo, certo? Então, nós abrimos o grupo para que todos pudessem colocar as dúvidas lá. Nós vamos tirar essas dúvidas primeiro e depois fica aberto para vocês também, né? Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, né? Fiquem bem à vontade, certo? Está sendo aqui gravado também para que as pessoas possam ter acesso para enriquecer. Às vezes não são as mesmas dúvidas, às vezes a pessoa nem pensou no assunto, sobre o assunto, sobre a dúvida, mas isso já ajuda a pessoa a refletir e enriquecer o conteúdo, certo? Ah, no Google Meet, né? O Google Meet também dá certo de... Ah, sim, sim. Entendi. O Google Meet às vezes dá menos problema, ser mais simples de usar. Só que assim, eu não sei se ele está conseguindo fazer a gravação, entendeu? Porque pelo menos eu consegui. Agora parece que teve uma atualização no Google Meet, mas eu não sei se tá dando para gravar. Não deu tempo de ver isso aí. Então a gente vai fazer pelo Zoom para poder gravar. É mais para poder gravar também, para as outras pessoas terem acesso. Aí, José Paulo, como está dando para ver o seu chat aqui, qualquer coisa você pode digitar aí também, colocar no chat, que eu vou estar respondendo, tá bom? Vamos lá. Então, a Cíntia vai ler as perguntas aí que nós já temos, e aí depois eu vou responder essas perguntas e depois vai ficar aberto para vocês fazerem perguntas, tá bom? Com relação ao tratado, qualquer capítulo, qualquer dúvida que vocês tiveram, ou nos áudios, ou na leitura, ou nos exercícios espirituais, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Fiquem bem à vontade. Então, vamos lá. Vamos começar, Cíntia.
Gostaria de mais esclarecimento sobre o capítulo 4, principalmente, sobretudo, o que devo entregar a Nossa Senhora, e mais exemplos sobre os valores satisfatório, impetratório e meritório. Estou confusa e quando vou rezar, não sei como oferecer. Exemplo: na Santa Missa da sexta-feira, sempre ofereci a comunhão em reparação ao Santíssimo Coração, Sacratíssimo Coração de Jesus, e no sábado, em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Como tudo agora pertence a ela, não sei mais como oferecer. Tá, vamos lá. Vamos entender. Parece que tem uma dúvida com relação à oração, né? E uma dúvida com relação à sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, o sábado do Imaculado Coração de Maria. É isso, né? Bem, eu vou explicar. Primeiramente, isso aí é uma questão do capítulo 4, certo? Então, é muito importante, o capítulo 4 é essencial para o entendimento da consagração total. Eu costumo dizer que é impossível compreender a consagração total e fazer essa consagração sem compreender bem o capítulo 4. Muita gente, embora ele seja o capítulo mais curto, muita gente tem dúvidas, é uma dúvida comum, tá? Essa dúvida. E é muito importante nós esclarecermos bem isso, até para que depois da consagração não fique ainda assim confuso na hora de rezar por alguém, na hora de fazer algum sacrifício, né? Se posso ou não posso oferecer, se na missa, se eu posso ou não posso oferecer uma missa, né? Como é que vai ficar isso, né? Então tem muita dúvida com relação a isso. Bem, primeiro nós precisamos entender o que São Luís fala. Olha só, no parágrafo 121, São Luís fala o que nós entregamos. Esta devoção consiste em nos darmos inteiramente a Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. É preciso que dar-lhe. O que nós damos? Nosso corpo, com todos os seus sentidos e membros, nossa alma, com todas as suas potências, nossos bens exteriores, chamados de fortuna, presentes e futuros, nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes e boas obras, passadas, presentes e futuras, certo? Então, quando a gente fala neste âmbito de mérito, de oração, nós estamos falando aqui também dos bens interiores. Então, se encaixa nesses bens interiores. Então, quando a gente fala do corpo, o que a gente dá? A gente dá o nosso corpo de fato, com todos os sentidos, os olhos, os ouvidos, o paladar, o tato, os 5 sentidos e todos os nossos membros. Para que nós damos o nosso corpo para a Santíssima Virgem? Porque, na verdade, a Santíssima Virgem vai dispor do nosso corpo para a salvação das almas. Então, nós vamos vestir o nosso corpo com modéstia, nós vamos cuidar dos as doenças que nós sofrermos, tudo que acontecer com o nosso corpo, nós vamos dar para a Santíssima Virgem. Já está dado na consagração, né? Mas nós vamos ali naquele momento elevar o nosso coração à Santíssima Virgem Maria e saber que todo este sofrimento não é em vão. A Santíssima Virgem está transformando este sofrimento em um meio para salvar as almas. Então, até mesmo as doenças, as coisas que nos acontecerem, né, será permitido pela Santíssima Virgem, porque nosso corpo é propriedade dela. Consequentemente, nós devemos também usar o nosso corpo para glorificar a Santíssima Virgem Maria, ou seja, buscar viver em pureza, né, a pureza em todos os sentidos, né, a pureza corporal ali, a pureza com relação ao pudor, à modéstia, então a pureza no olhar, entendeu? Então todo o nosso ser, aqui falando no nível corporal, ele deve resplandecer a pureza da Santíssima Virgem, tá? Então, com relação ao corpo. Com relação à alma, a gente fala das potências. Então, a gente entrega a imaginação, a gente entrega a nossa memória, a gente entrega o nosso raciocínio, nós vamos submeter o nosso raciocínio à Virgem Maria, nós vamos submeter a nossa vontade, que é a potência mais nobre da alma, à Santíssima Virgem Maria, ou seja, todas as potências da nossa alma estarão submetidas à Santíssima Virgem.
Quando a gente fala dos nossos bens exteriores, a gente está falando daquilo que nós possuímos, então aquilo que nós temos posse. Seja um carro, seja uma casa, seja o dinheiro, qualquer coisa, nós utilizaremos com desapego. Né? Para quê? Para que o reino de Deus aconteça. E nós, aqui entra também a caridade, aqui entra também essa disposição para o outro, sair de si para se doar para o outro, né? Também nos bens exteriores. Então, os meus bens estarão a serviço do reino da Santíssima Virgem. E agora que entra essa questão da dúvida. Por que eu expliquei tudo isso? Porque é muito importante a gente entender que São Luís ele vai subindo degraus até chegar no degrau mais alto aqui, que é esta entrega dos bens interiores e espirituais. Então, o que seria isso? É importante a gente entender toda essa teologia da graça de forma bem simples, né? Eu vou tentar explicar para vocês, para que a gente entenda esta pergunta, tá bom? Então, primeiro, quando eu faço uma coisa boa, nós chamamos de boa obra. O que é uma boa obra? Quando eu faço algo por amor a Deus, né, que tem um valor sobrenatural. Então, por exemplo, você foi lá, você está em estado de graça, você foi lá e deu um copo de água para alguém, você foi lá e deu uma cesta básica para alguém, você foi lá e fez uma oração, você foi lá e visitou um doente, né? Tudo isto é boa obra, tudo isso é boa obra, desde que você esteja em estado de graça, certo? É preciso estar em estado de graça, porque só existe amor se nós estivermos em estado de graça. Senão são atos humanos, não atos sobrenaturais. Para nós termos atos sobrenaturais, nós precisamos estar em estado de graça. E o que é estar em estado de graça? Nós precisamos não estar em pecado mortal, certo? Nós precisamos estar em comunhão plena com Deus para estarmos em estado de graça e podermos ofertar um ato sobrenatural. Então, a mínima coisa que você fizer, até pegar uma agulha, né, que está no chão, recolher aquela agulha, se você faz por amor a Deus, você está em estado de graça, faz por amor a Deus, isso tem um valor sobrenatural, certo? Então, todas as suas boas obras, ela vai ter um mérito diante de Deus, certo? Que nós chamamos, é o que Jesus fala do tesouro que nós acumulamos no céu, certo? Este mérito que nós temos para com Deus, primeiro, a graça nessa terra imediata e a glória no céu. Então, esse mérito é um mérito duplo. Nessa terra nós temos a graça e no céu nós temos a glória, tá? Então, nós podemos falar, no momento que você faz aquela boa obra, vou dar um exemplo aqui simples, no momento que você faz um jejum. O jejum, se você está em estado de graça, você fez aquele jejum, naquele momento que você está fazendo o jejum, você recebe uma graça. E no céu, você vai receber uma glória por aquele jejum que você fez. Ou seja, um tesouro, certo? Vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem de forma mais simples. Imagina que você é um trabalhador, certo? E você trabalhou o mês todo. Você tem um salário por aquele trabalho que você fez. Aquele salário é aquilo que foi combinado. Então, vamos supor que o seu salário seria R$ 1.000, certo? Dando um exemplo. R$ 1.000. Então, você trabalhou o mês todo, no final do mês, está lá na sua carteira R$ 1.000, é justo que você receba R$ 1.000, certo? É justo. Seria algo justo. Quando a gente fala da graça e da glória, seria algo justo. Você fez uma boa obra, você recebe, certo? Seria como o seu salário mensal, ok? Esse salário mensal, esta graça e esta glória, não podem ser transferidas para ninguém. É sua, é pessoal. Não tem como transferir, tá? Então, esse mérito nós chamamos de mérito de justiça ou mérito de condigno, né? Um nome mais complicado, né? Condigno. Então, é aquele mérito que você mereceu, né? Que foi justo, certo? Por isso é mérito de justiça, ok? Exemplo, como o trabalhador trabalha o mês inteiro e recebe seu salário, não pode ser transferido, ok? Entendido até agora? Tá ok até agora?
é importante vocês me darem um feedback aí para que eu continue com o raciocínio, tá bom? Então, esse nós chamamos de mérito de justiça, ok? Agora vamos supor que você foi um trabalhador muito bom e aí você fez um trabalho extra para o seu patrão. Você fez mais do que você tinha que fazer. E aí o seu patrão olha para você e fala assim: nossa, ele é um bom funcionário. Eu vou dar aqui uma gratificação para ele, certo? Vou dar um extra para ele. Isto nós chamamos, na ordem da graça, de mérito de conveniência, que é o seguinte: quando você faz uma boa obra, Deus, ele não é só justo e te dá a graça nessa terra e a glória no céu, mas ele te dá um extra, certo? Ele é generoso, ele te dá mais do que você merece. Esse mais do que você merece, nós chamamos de mérito de conveniência ou mérito de congruo, tá? Este mérito, ele é duplo. Ele pode ser, ele pode ter um valor impetratório, vocês devem ter lido isso no tratado, valor impetratório, né? Inclusive, vocês vão achar no parágrafo 122 do tratado, né, que vai falar sobre isso. O valor impetratório e o valor satisfatório, certo? O valor impetratório e o valor satisfatório. William, o que é isso? Você vai ver que é muito simples, você vai ver que é muito simples. Então, o valor impetratório, ele está relacionado a pedir, impetrar. Impetrar significa o quê? Pedir. Então, é aquilo que você pede. Ou seja, quando você faz um jejum, você recebe ali aquele mérito de conveniência, além da graça e da glória que eu já falei, que seria o mérito de justiça, que é intransferível. Você recebe o mérito de conveniência, e esse mérito de conveniência, ele tem duplo valor. Através daquele jejum que você fez, você pode oferecer o jejum para um pedido, ou seja, para pedir sei lá, para pedir a conversão do seu, sei lá, do seu esposo, da sua esposa, para pedir que uma alma agora saia do purgatório, para pedir que sua mãe possa ficar curada daquela doença. Ou seja, você oferece aquele mérito de conveniência com um valor impetratório. Então, aqui você está fazendo o quê? Um ato de oferecimento. Oferecer o que você tem, que é aquela gratificação, lembra que eu falei a gratificação? Para pagar por alguém. Você pode transferir isso. Então, é aquela gratificação extra. Então, vou colocar isso aqui em números para ficar mais fácil para vocês. Imagina, você tinha 1.000 de salário e agora você ganhou 500 de gratificação. Essa gratificação você faz o que você quiser. Então, vamos supor que você pegou 100. Ah, eu quero comprar isso aqui. Então, esse 100 aqui você comprou, sei lá, vou colocar aqui, né? Comprou aquela cura, né? Aquela doença, você foi lá, entregou e falou assim: eu quero isso, Senhor. Eu quero que a minha mãe fique curada. Eu quero que esta pessoa se converta. Ou seja, você está aplicando, oferecendo aquele mérito que você tinha direito por alguém, certo? Você pode aplicar por você mesmo também. Ah, eu quero fazer isto para passar naquele concurso, certo? Um exemplo. Então, você tem esse direito de aplicar como você quiser aquele mérito, que nós chamamos de impetratório, certo? Para pedir algo, para impetrar algo do céu. E tem um outro valor daquele mérito, que nós chamamos de valor satisfatório. O que é o valor satisfatório? Quando você comete, ou outra pessoa, você ou outra pessoa, cometem um pecado, certo? Esse pecado, ele tem uma culpa e ele tem uma pena, certo? A culpa, quando você se confessa, ela é apagada, certo? Quando você participa do ato penitencial da missa, no caso dos pecados veniais, é apagado. Mas a pena não. A pena você vai purgar nessa terra ou além túmulo, né? Ou no purgatório, certo? Então,
ou você purga nessa terra através das indulgências, através do sofrimento, através do sofrimento amoroso, né? Através das obras de caridade, o ato de amor, né, que você faz, ou se você não purgar nessa terra, você vai purgar depois, no purgatório, certo? Então, o que que acontece com o valor satisfatório? O valor satisfatório é para satisfazer, é para pagar a sua dívida ou de outra pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa lá tinha cometido um pecado, certo? Ela cometeu um pecado e você foi lá oferecer o seu jejum para reparar o pecado dela. Quer dizer o quê? Você expiou o pecado dela, você pagou o pecado dela, certo? Foi o que Jesus fez conosco, Jesus pagou o nosso pecado. Jesus, ele morreu e ele alcançou todo o mérito, que o mérito de Jesus é infinito, certo? Para pagar os nossos pecados, certo? Então, por causa dos méritos de Cristo, nós participamos destes méritos e podemos também reparar os pecados de outras pessoas, certo? Então, nós podemos, através da nossa boa obra, ter esse mérito, que nós chamamos de mérito de conveniência, que pode pedir e que pode satisfazer a pena, certo? Então, aquilo que você recebe de Deus na consagração não te pertence mais, porque você está falando que agora você é escravo. Você não é mais um servo que recebe um salário. Você agora é um escravo que passa tudo para Nossa Senhora. Então, agora tudo é dela. Você está assinando um termo que você vai trabalhar, mas que, imagina só, aquela analogia que eu falei. Você vai trabalhar, só que agora o seu salário não vai para a sua conta. O seu salário vai cair na conta de Nossa Senhora. E quem vai distribuir para quem quiser? Nossa Senhora. Acabou. Não é mais seu. Você não tem mais nada. A sua conta vai estar vazia. Você vai estar trabalhando, trabalhando, trabalhando e a sua conta vazia, certo? Só que vai estar indo para a conta de Nossa Senhora. Só que na conta de Nossa Senhora o juro é mais alto, então lá o dinheiro rende mais, né? Então lá vai aumentar mais. E o que que ela vai fazer com aquilo que você fazia? Aquele jejum que você fazia, que antes você aplicava por uma pessoa, agora ela vai pegar aquele jejum, ela vai multiplicar as graças daquele jejum e ela vai aplicar para 100 pessoas, tá entendendo? Então o bem espiritual que você fazia antes, agora vai ser muito maior na igreja. O bem espiritual vai ser muito maior. Claro, você não vai saber, você não vai ver, você não vai conseguir entender o mundo espiritual para poder ver onde Nossa Senhora está aplicando. Porque Nossa Senhora pode aplicar ou para alguém da sua família, ou para você, ou para uma pessoa lá na China que está precisando agora, ou alguém que está morrendo agora. Tá entendendo? Ela pode aplicar como ela quiser. E, claro, Nossa Senhora, sem dúvidas, tem uma visão espiritual muito melhor do que a nossa. Então, ela sabe quem precisa mais. Inclusive, ela sabe se você precisa naquele momento ou ela sabe se alguém vai precisar que você está pedindo. Então, o que que acontece? Este salário, eu fiz analogia, então esse salário que você recebe de gratificação, que antes você aplicava como queria, agora não mais. Agora é Nossa Senhora quem aplica, certo? Essa é a única diferença, a única grande diferença, né? Que na verdade, agora não, temos um minuto, assim, a gente está falando. Só que esse um minuto a gente vai voltar aqui no mesmo link, tá? É só porque vai, só para vocês saberem, se cair, é porque o Zoom vai derrubar, ok? A gente vai encerrar e vai entrar no mesmo link, tá bom? Então, só para vocês entenderem, esta é a grande graça da consagração total. Além de nós recebermos muito mais graças por causa disto, né, desta consagração, dessa entrega, também os nossos irmãos, também a igreja vai receber muito mais também pela nossa entrega. Por isso que o diabo odeia tanto a consagração total, por causa dos benefícios pela salvação das almas. Eu vou explicar agora, quando a gente voltar, também na questão do tempo destes méritos, né? Então é muito importante a gente entender isso aqui também. Acho que é bom a gente encerrar agora e entrar já de novo.